eu também tive a minha vida transformada. Depois de começar a ouvir os testemunhos de Kenzo Atsushi, eu comecei a orar todos os dias e pedi a vontade do Espírito Santo na minha vida. E um dia depois de orar, ouvi no meu ouvido: eu não gosto do seu esmalte. E aí eu entrei em choque, e na mesma hora tirei meu esmalte e cortei as minhas unhas. Parei de cortar meu cabelo, de me pintar, joguei maquiagens e saltos fora, parei de me depilar. Hoje estou feliz como sou, porque sei que tenho agradado a Deus, e Ele tem falado sempre comigo. Hoje na rua as pessoas me perguntam se sou crente, e alguns irmãos já me disseram na rua: o Senhor me disse que era para eu te dar a paz de Deus, porque você é a sua serva. Antes isso nunca tinha acontecido. Hoje eu amo me santificar. Eu fui edificada pelos testemunhos de ambos. Minha oração mudou. Entrei em batalha espiritual e tenho visto a fúria do inimigo da nossa alma. Eu achava estranho que no mundo espiritual, somente os filhos das trevas tinham acesso a tudo, como viagem astral, transfigurar-se em animais, pessoas, levitar, e os filhos de Deus à mercê destes ataques. Hoje tenho visão espiritual, jejuo constantemente, faço leitura da Bíblia diariamente, ouço testemunhos por aqui, tudo para me fortalecer espiritualmente. Outra coisa, arranquei a vaidade, terminei um relacionamento de fornicação, não assisto TV, me libertei das redes sociais. Obrigada, Senhor Deus, e aos irmãos que têm a disposição de traduzir vários testemunhos. Eu cresci muito espiritualmente. Oi, irmão, eu me chamo Esther Helena, e a minha vida foi mudada por esses testemunhos do pastor Kenzo Atsushi. Hoje, graças a Deus, mudei minhas vestes, o meu modo de me portar, e passei a me santificar na sã doutrina de Cristo, e graças ao Espírito Santo que está na vida dos servos, hoje eu penso de modo diferente e tenho muito discernimento. Glória a Deus, Ele me ungiu missionária, e estou me preparando no Espírito para pregar a palavra verdadeira e a sã doutrina. Irmãos, não parem. Persevere, irmão que trabalha neste canal postando esses vídeos de testemunhos. Não pare, continue. Você está ajudando na edificação da fé de muitos e a renovação de espírito de muitas pessoas. Não deixe de postar esses vídeos e nem mesmo de compartilhar, mesmo sob pressão de Satanás. Busque a Deus para que Ele possa te fortificar, porque eu sou uma testemunha viva de que esses vídeos mudaram a minha vida. E eu posso dizer para muitas pessoas que jamais houve tanta mudança depois que ouvi esses testemunhos. Eu agradeço ao irmão e também a Deus pela tua misericórdia para conosco, que ainda usa pessoas para nos alertar da verdade, para nos abrir os olhos e nos tirar a cegueira de Satanás. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado a vocês. A paz seja convosco. A paz do Senhor amado. Bom, eu já estava em um processo de libertação e santificação, mas depois que eu ouvi e assisti os testemunhos do pastor Kenzo e Robert, Deus me falou que eu estava em um processo de libertação e santificação, pois eu não estava entendendo. Simplesmente Ele fechou as portas para o meu ministério. Fiquei apreensivo, mas sabia de certo modo que era Deus. Aí depois que vi os testemunhos comecei a ter mais visões. Estava orando no monte, e vi os céus abertos e uma porta aberta e 2 anjos, um do lado direito e outro no esquerdo, e sorriam para mim. E essa porta tinha degraus para subir e adentrá-la. Lembrei do testemunho do pastor Kenzo. Depois tive várias visões, são muitas, e nem sei como relatá-las. Mas irmão, tem mais. Sabe a capa que Deus falou ao Robert? Eu recebi esta capa. E mais esses dias estava orando na madrugada, e Deus nos fez saber que tem demônios no inferno planejando a minha morte. Depois disso comecei a ficar com um pouco de medo. Vi assaltantes indo no meu trabalho fazer um assalto. É muita coisa, mas espero ter ajudado, pois não sei expressar escrevendo, me atrapalho e esqueço. Assim, nas visões do monte do outro dia que estava orando depois que vi a porta aberta no céu, comecei a ver o trono de Deus, e de lá sai fogo. Mas eu estava em uma luta travada, e não quis continuar com a visão. Me perdoe, é que às vezes é cada processo. Deus abençoe este canal, tem ajudado muito eu e minha esposa.
A paz do Senhor. Já escutei muitos testemunhos de arrebatamento da irmã Lúcia, Lia, irmão Adão Campos e muitos outros testemunhos. Me marcou muito os testemunhos de Kenzo Atsushi e seu filho Robert. Vou falar da minha experiência sobre a televisão. Eu orei a Deus se era pecado ter televisão. Deus me revelou. Eu fui dormir e tive uma visão de que estava na sala e a televisão ligada. Só havia a luz da televisão em minha frente, e no meu lado direito e esquerdo só haviam trevas. Não tenho mais este instrumento do diabo dentro da minha casa. E vou falar de outro que foi que eu pintava os meus cabelos. Eu orei a Deus para saber se era pecado pintar os cabelos. Eu comprei uma tinta preta azulada e pintei. Quando fui dormir apareceu um demônio horroroso. Fui expulsar ele, e ele me disse que o meu Deus não tinha me dado a autoridade. Eu perguntei a ele, por quê? E ele disse, porque você pintou o seu cabelo. E aí eu acordei, fiz um voto com Deus. Nesse tempo meu marido estava doente com nervo ciático. Eu disse, Deus, se tu curar meu marido nunca mais eu pinto os meus cabelos. Deus é fiel. Meu marido ficou curado. Glórias ao Todo-Poderoso. Não pinto mais os meus cabelos já faz 3 anos. Deus seja louvado. Eu era um cristão morno na fé, até que um dia o Espírito Santo de Deus me trouxe até esse canal. Foi então que cliquei no primeiro vídeo que vi na lista. Era um testemunho do pastor Kenzo. Era a sua 4ª experiência. Quando terminei de escutar o testemunho, observei que havia mais testemunhos do mesmo pastor. Resolvi ouvir todos. Isso me impactou na fé. Comecei a buscar mais a Deus. Comecei a ler a Bíblia e a estudar mais com a ajuda do Espírito Santo. Passei de um cristão que orava pouco para um cristão que fica horas orando. Deus modificou totalmente meu modo de ver a sua obra. Numa dada noite, fiz uma oração pedindo a Deus que me revelasse onde eu pecava ainda. Após isso, deitei e dormi. Acordei em um sonho. Um demônio apareceu para mim. Um demônio monstruoso e gigantesco. Então ouvi uma voz que me dizia, este é o demônio que há em jogos de futebol. Eu ainda era fã de futebol. Depois desse sonho renunciei aos desejos da minha carne. Queimei tudo o que tinha de futebol, camisas, jogos de videogame, bolas e outras coisas. Hoje vivo na plenitude de Cristo para a honra e glória do Senhor. Este é meu testemunho, irmãos. A paz esteja com todos. Eu ouvi os testemunhos do Pai e do Filho. Creio que tudo é verdade. Irmãos, eu mudei minha vida. Limpei meu guarda-roupa. Joguei fora tudo que louvava Satanás. Eu comecei a orar nas madrugadas e Deus começou a abrir os meus olhos. Em uma noite depois de ter orado, eu me deitei e senti a presença de demônios no quarto. Uma sensação muito ruim. Por um instante eu peguei no sono. Eu vi um demônio puxando os meus cabelos com muita força. Irmãos, era muito forte que doía o meu pescoço. Eu clamei o nome de Jesus e ele soltou. E eu pulei na cama. Fiquei em pé e disse, olha demônio, tu não tens poder na minha vida. Depois eu senti que ainda tinha algo dentro da minha casa que tinha que jogar fora. Em uma manhã orando, eu pedia para o Senhor me mostrar. Irmãos, eu tinha comprado um kit de alisamentos, e no frasco tinha um desenho de uma mulher sensual. Meu olho foi em cima do frasco, e na hora eu peguei os dois, fui no meu banheiro e esvaziei, e joguei os frascos no lixo. Eu não conseguia dormir à noite. Eu senti a presença de demônios no meu quarto. Eles estavam furiosos comigo. Em uma noite, depois de ter orado, fui dormir. E quando deitei veio um demônio e ficou em cima de mim segurando minhas mãos. Ele apertava com muita força que suas unhas entravam nas minhas mãos. Eu só via em cima de mim uma nuvem preta. Irmãos, essas unhas que muitas mulheres estão colocando grandes e afiadas era igualzinha que eu vi. Era preta, grande e afiada. Eu clamei o nome de Jesus e ele apertava mais ainda. Depois eu falei, Espírito Santo. Entrou um feixe de luz no meu quarto, e ao lado dessa luz, eu vi um demônio todo de capa preta e capuz preto. Ele me soltou de uma vez. Irmãos, hoje tenho paz e durmo tranquilamente. Devemos tirar coisas que são sacrificadas a demônios de nossas casas. Eu não sinto vontade de ver televisão. Comprei saias e sinto a presença do Espírito Santo. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus Cristo. Este é mais um sonho que tive. Sonhei que estava em minha cama, e podia ver um redemoinho em círculos, anéis circulares, e dentro eu via muitos personagens da Walt Disney. Eles vinham me atormentar, suas faces eram demoníacas, mas ao dizer o sangue de Jesus tem poder eles desapareceram, sumiram, pois no sangue e no nome do Senhor Jesus Cristo há poder, e todos os demônios são derrotados. Não deixem suas crianças assistirem estes desenhos, irmãos e irmãs. Continuem ouvindo todos os testemunhos deste canal. Leiam a Bíblia, faça jejum, orem. Deus proteja e guarde todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, antes destes testemunhos eu era extremamente vaidosa, usava saias supercoladas, rosto pintado, era o meu dia a dia. Porém sou africana, como já é sabido, a feitiçaria na África não é brincadeira. No meio desta terrível luta, o Senhor começou a me despir de todo o mundanismo através de revelações e vendo estes testemunhos, minha vida com Deus mudou radicalmente. Os demônios tinham legalidade sobre mim porque eu usava as suas coisas. Quando deixei, Satanás apareceu para mim, alto, bem vestido e muito bonito e disse: sei que voltarás um dia, e regressarás vencida, suplicando o regresso aos meus braços. Enquanto eu usava as coisas dele, eu era dele. Minha filha de 8 anos tem sido arrebatada, tem visto o céu e o inferno, e o Senhor lhe disse que eu deveria voltar a ouvir Robert e todos os seus testemunhos. Então eu fiz e percebi o porquê. Como disse, sou africana, a feitiçaria é extrema. E Robert fala sobre a necessidade de orarmos muito quando se lida com demônios. Ele dá um exemplo de uma mulher numa situação semelhante. Disse também que a evangelista Margaret não mentiu no seu primeiro testemunho. O Senhor disse que ela está mentindo agora por não suportar as críticas e as perseguições desde o seu arrebatamento. Oremos por ela. Vamos orar. Quando o Senhor autorizar, estaremos postando os arrebatamentos a partir da África. Que o Senhor Jesus os abençoe. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Comecei a ouvir os testemunhos do pastor Kenzo no dia 24 de maio de 2019. São 7 horas e 17 minutos de testemunhos seguidos. Terminei de ouvir no dia seguinte. Durante todos os testemunhos eu via claramente meus pecados passando em minha mente. Em nome de Jesus começarei a jejuar e a orar em busca do meu avivamento. Quero a cada dia buscar mais e mais o Espírito Santo. A oração é o caminho para nossa santificação. Esses testemunhos tocaram muito em mim. Que o Senhor me dê forças para lutar contra o inimigo. Amém. Também quando assisti aos irmãos fui muito impactada. E depois Deus tem me mostrado o mundo espiritual. Após os testemunhos dos irmãos, os meus olhos abriram. A última ocorrência que aconteceu comigo, Deus permitiu eu ver o demônio que soprava no ouvido do pastor enquanto conversava sobre os brincos e etc. E o pastor não viu o demônio, e uma força de ousadia me fez falar com autoridade, e logo em seguida o demônio fugiu. Todas as vezes que escuto os testemunhos dos pastores Kenzo e Robert Atsushi me sinto com mais vontade de fazer a obra de Deus, me sinto com mais vontade de orar, me sinto com mais vontade de pregar o Evangelho de Cristo. Esses testemunhos me fizeram ser mais crente e andar na verdade, e a ensinar a igreja que frequento a conhecer a guerra no mundo espiritual. Se não fosse esses testemunhos não haveria um crescimento espiritual mais profundo. Agradeço aos irmãos do canal porque agora eu aprendi a guerrear contra o inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Irmãos, eu ouvi os testemunhos de Kenzo em 2016. E depois os de Robert. De lá para cá comecei a me santificar, pois antes de ouvir os testemunhos deles havia orado a Deus para que me ajudasse a tirar todas as imundícies da minha vida, pois do jeito que eu estava se partisse desta terra eu iria para o inferno. Dia a dia ouvia o Kenzo, então fui sendo liberta de todas as vaidades, além de pagar minhas dívidas, perdoar e pedir perdão ao meu próximo. Destruí e tirei tudo o que glorificava Satanás em meu corpo e dentro da minha casa.
Hoje verdadeiramente sou limpa. Fiz na gráfica panfletos sobre arrebatamentos, e evangelizo as pessoas mostrando sobre as experiências das pessoas com o inferno, para ajudá-las também a conhecerem os enganos do inimigo das nossas almas. A paz a todos.